muito obrigada por ter me convidado, né? É, a- o palestrante só é palestrante se ele palestra. E a minha contribuição, especialmente nesta fase em que a gente está, né, é essa. Então, eu fico grata porque é uma oportunidade para que eu possa contribuir e crescer, não é? E estar aqui com vocês. Hoje a gente pensou nesse tema, o homem no mundo, que é um tema bastante recorrente nos dias de hoje, porque a gente está vendo, a Rose já falou um pouquinho dessas mudanças que estamos vivendo, mudanças para melhor, se Deus quiser, né? Que é o que nós queremos e acho que Deus também quer, porque afinal é o, como é que se diz? É a meta natural pela lei do progresso e da evolução. Mas, para falar dessa questão, que é de reflexão e que ninguém tem, né, uma receita perfeita para falar de como deveria ser o papel do homem no mundo, mas para a gente refletir sobre isso, nós vamos analisar alguns fatos, vamos dizer assim, à luz tanto do espiritismo quanto à luz da psicologia moderna, à luz da análise junguiana, que é uma análise que eu sigo, eu particularmente, mas que a gente tem visto muito nos escritos de Hermance Dufour, de Hamed, e especialmente da querida Joana de Ângeles, né, pelo Divaldo Franco, ela utiliza muito essa linha psicológica. Hoje eu estou contente, eu acho que eu estou dando uma de professora mesmo, porque hoje também é dia do pedagogo, então hoje vai minha gratidão à pedagogia, aos pedagogos, aos nossos queridos professores da vida, professores do amor e professores que estão aí nos acudindo todo o tempo. Porque vamos ver, hoje nós vamos falar, sim, de educação. Educação à luz do Espiritismo. Mas antes, vamos entender quem somos nós, não é? Eu começo com a frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Quando nós nascemos, encarnamos no planeta Terra, nós somos colocados a caminho da evolução, do crescimento, da rumo à perfeição. A perfeição que nós nem temos ideia de como ela se processa. Só sabemos que os graus são evolutivos, sempre, sempre, não é? Então, como uma grande escola, né, o planeta Terra nos acolhe. E ao encarnarmos aqui, nós já trazemos dentro, como espírito que somos, espírito imortal, espíritos imortais, nós já trazemos a nossa essência. Essa essência que o Jung vai chamar de self, ou si mesmo, traduzindo para o português, essa essência é o que eu de fato sou como espírito, porque eu sou espírito. Ao encarnar, eu vou ganhar um corpo físico, vou ganhar um perispírito e outros corpos necessários eu me desenvolver no ventre materno, desenvolver depois aqui na vida. Com 2 anos, eu vou ganhando uma outra coisa que é a educação. A educação dos pais, a educação da escola, a educação da minha vida em grupo. E aí eu vou moldando com os anos o que nós vamos chamar de personalidade. E quem é o centro da personalidade com consciência é o ego. Então o ego, ele está sendo formado ao longo desses anos de vida e ele caminha aí com aprendizado enquanto a gente for vivo. É o ego, a Yara que está falando aqui, é o ego, né? Mas a minha essência, o meu self está aqui dentro. A ideia da nossa evolução é que esse ego possa adquirir tão bem as experiências da vida, aquelas que são colocadas para o meu crescimento, que isso possa ser absorvido e esse self se aproprie das experiências. Muito bem. Mas quando eu nasci dessa vez agora, eu já trouxe um selfiezinho já cheio de tendências. Por quê? Porque não é a minha primeira vida aqui, minha primeira encarnação, com certeza. Nem a de vocês, provavelmente. Né? Nós que estamos passando esse momento riquíssimo, né? Que é de transição do nosso planeta, provavelmente já tivemos muitas outras vidas. E já trazemos muita experiência já fincadas, gravadas no nosso self. Bom, muito bem. Mesmo assim,
nós vamos desenvolvendo a nossa questão de personalidade dessa vida, que é tudo que eu gosto de fazer, o que eu quero pensar, aquilo que eu não gosto, tudo que eu tenho consciência, que vai fazer parte do ego. Muito bem. Até aí, esse é o projeto de Deus para a humanidade. Bárbaro. A cada encarnação aprende-se coisas melhores que são incorporadas e se descobre que se tem sentimentos não muito bons, mas que podem ser melhorados com a reforma íntima, e aí a gente vai caminhando, cada encarnação crescendo mais. O ego se dissolve, vamos dizer assim, tá? Uma expressão mais popular. Ele passa a não ser mais importante quando eu desencarno, sendo o meu self, que é a minha essência, preservada. É ela que vai servir de novo, é ela que vem encarnar novamente. Aí um outro ego vai ser criado. A questão toda é você fala, puxa, mas se é tão simples assim, o que está acontecendo com o mundo? Por que o mundo está do jeito que está? Por que nós chegamos a esse ponto, né? Graças a Deus, temos a chance de nos tornarmos planeta de regeneração. Mas por que ele atingiu, como outras civilizações também, em outras épocas, em outros orbes, também já atingiram? Né? Porque o danado do homem, né? O ser humano, ele tem coisas fantásticas, ferramentas maravilhosas de crescimento. Uma delas é a criatividade. A outra é o bom ânimo, é a vontade, é a determinação. E isso fez com que a gente, claro, é isso também que é preciso para domar. Vamos supor, lá no tempo das cavernas, precisava ser domado aqueles bichos mais perigosos, precisava se entender como que aquele trovão trazia o fogo, precisava-se descobrir como que as coisas renasciam no solo para poder comer. Então foram essas características da coragem do humano que fizeram com que a nossa humanidade fosse evoluindo. E foi evoluindo. E foi descobrindo coisas, depois descobriram a luz elétrica e descobriram isso, e o homem foi para a Lua, o homem foi indo para Marte. Mas o homem também começou a gostar. O ser humano começou a gostar muito disso tudo. E começou a colocar como meta o seu crescimento em termos de ego, não em termos de self. Não em termos daquilo que seria o principal. E onde estão os meus valores maiores, os nossos valores de respeito, valores do verdadeiro amor, da fraternidade, eles começaram a ficar meio escondidinhos dentro de nós. E a gente passou a valorizar quem tem, quem vai, quem faz. Mas aquele que faz independente de como faz. Então, o ser humano, e aqui é importante a gente saber disso, no DNA espiritual, vamos dizer assim, o masculino tem características próprias. São essas: coragem, determinação, agressividade, no bom e no mau sentido, agressividade de ir, resolver, resolutividade, racionalidade. O elemento masculino tem muito mais isso do que o feminino. Mas o feminino tem amorosidade, compaixão, passividade no sentido de pacificidade, de paz, de acolhimento, de flexibilidade. Então, são os dois seres que se complementam. Agora, a mulher, ela não é só flexível, ela também tem um lado que a gente vai chamar de lado masculino, ou que o Jung chamou de ânimos, que são as características masculinas, só que ela não vai ter tão forte quanto o homem. Assim como o homem vai ter qualidades de compaixão, de amorosidade, de espiritualidade, que são femininas, e que aqui nós vamos chamar de ânima, que é o lado feminino do homem. Só não é tão forte quanto as características dele mesmo. Né? E elas não serão tão fortes. A mulher, então, tem, vamos dizer assim, 90% com esses sentimentos ligados ao amor. O homem
e 10% ligado, vamos dizer, às características masculinas de ir, de fazer e tal. E o homem, o contrário, vamos supor, ele tem aí 90% de determinação, de resolutividade, de coragem, e 10% de amor, de ternura, de gentileza. Vamos supor que fosse essa porcentagem. O que aconteceu? Acontece, hoje a gente sabe, que tanto a mulher quanto o homem, para evoluir, eles precisam descobrir como equilibrar o masculino e o feminino. A mulher no masculino e feminino, o homem masculino e feminino. Tem que haver um equilíbrio. E, ao mesmo tempo, os dois se complementam. Muito bem. Quando começou essa história lá nas cavernas, que o homem tinha que sair para caçar, ele era mais forte fisicamente. Então, não era uma questão de escolha, era uma questão que tinha que ser. A mulher passou a ficar em casa, na caverna. Ela passou a manter o fogo aceso, porque eles não sabiam ainda como descobrir, eles pegavam o fogo do raio e punham lá. Então ela passou a ser responsável, e esse fogo ficava no centro da caverna deles, né? Ela era mãe, ninguém sabia por que ela tinha filho, mas ela que tinha o filho, né? Eles não sabiam, eles não entendiam como era esse processo, que o pai também tinha uma contribuição ali, né? Não, eles entendiam que a mãe é que gerava. Então a mãe, a mulher, passou a desenvolver muito mais a questão da matriarca em casa. Ela é que tinha tempo de andar, ir lá para a floresta ali perto e descobrir ervas, descobrir coisas de alimento que dava para plantar. Ela é que trazia e fazia o alimento para todos. Ela é que curava os doentes com as ervas que ela ia descobrindo. Tudo isso passou a ser características do feminino, mas que o homem também pode ter, tá? Muito bem. E a mulher não precisava ir caçar os dinossauros da vida. Com o tempo, não tinha mais dinossauro, as coisas foram melhorando, né? A mulher continuou fazendo o seu, vamos dizer, as suas atividades pertinentes às suas características. E o homem continuou, só que o homem começou a exacerbar nas características. Agora, ele não queria só brigar pelo território dele, agora ele queria o território do vizinho também. E aí ele chama o vizinho para a guerra. E aí ele compete, mesmo quando não é uma guerra deliberada, não é bélica, mas ele compete no emprego para ser melhor que o outro, que só um vai ser chefe. E o homem tem uma capacidade de liderança muito grande. Aí ele pega essa mesma capacidade de liderança e começa a submeter a mulher dele. Tá? Ela, então, por medo, por comodismo, sei lá, ela aceita passivamente, não pacificamente, mas passivamente, que ela está sendo desvalorizada. E aí isso vem vindo, a humanidade cresceu nesse caminho. Então, hoje, a gente vê um planeta super desenvolvido, porque são características do masculino, excelente na tecnologia, na cognição. Mas o que a gente vê? Valores invertidos. Os mesmos valores que tinham que ter sido cultuados, incentivados, levados a uma educação de fato, pelo lado feminino, tanto na mulher quanto no homem. Eles murcharam. Mas eles estão aí. Mas eles murcharam. A mulher, já de 50, 60 anos para cá, ela se invocou, falou: quer saber? Eu não vou mais ser submissa. Aí ela vai para a luta e resolve que, e até porque também ela não quer mais aquele companheiro que briga com ela, mas aí ela tem que sustentar os filhos, então ela tem que desenvolver o lado masculino dela. Mas independente do ela ter que, ela também quer, porque ela quer se comparar ao homem. E aí ela se compara ao homem, tirando por base o que é do homem, não o que é do feminino. Essa falta desse feminino fez com que muitas mulheres, hoje, também não demonstrem a amorosidade, a flexibilidade, o acolhimento, a solidariedade, a sororidade, que é típico de mulheres, né? A irmandade entre mulheres. Infelizmente, nós, mulheres, somos sim responsáveis
por buscar essa parte que nos falta. Nós já aprendemos que o homem não é melhor, saímos daquela submissão. O homem está aprendendo que ele também não é melhor, mas ele ainda não sabe como buscar o lado feminino nele. Então, nós, seres humanos, talvez por isso Deus tenha nos dado a oportunidade de estarmos aqui nesse processo de renovação e nos dado de novo mais uma chance para a gente se recuperar e recuperar o planeta conforme a gente vai se recuperando. Não é à toa que o Espiritismo nos convoca a arrumar a nossa própria casa interna antes de lutar para arrumar o mundo. Esse é o grande chamado do Espiritismo, não é? A reforma íntima. Mudar a si mesmo para melhor. Aí sim, não que vai ficar sem fazer nada, a gente continua. Nossos trabalhos sociais são importantíssimos na época que estamos vivendo. Mas que nós não nos enganemos. Não dá para realizar uma mudança, uma renovação do nosso planeta se cada ser humano não se modificar. E aí eu volto para um outro fato importantíssimo. Nós podemos ter nos perdido, mas nós não perdemos as nossas ferramentas de burilamento. Nós temos duas grandes ferramentas que trouxemos e ninguém nos tira. Deus nos deu e falou, é de vocês. Ele nos deu o livre-arbítrio, que é uma grande ferramenta. Hoje, nós achamos muitas vezes que estamos utilizando o livre-arbítrio porque achamos que estamos fazendo as escolhas certas e às vezes estamos apenas seguindo uma liderança errada. Uma liderança que pode ser do governo, pode ser do meu pai, da minha mãe, enfim, não importa, mas às vezes eu estou só no processo de imitação. Então, a reflexão já começa por aí. Quem eu sou? Que caminho que eu estou trilhando? As minhas escolhas têm consequências? Que consequências eu estou administrando porque fiz escolhas lá atrás que estão me trazendo agora essa dor, talvez? Talvez uma alegria? Quais são as minhas escolhas? O que eu espero do mundo? Então, gente, esse livre-arbítrio que nos foi dado é para que a gente possa exatamente fazer escolhas. E ninguém sai fazendo escolha assim, tipo, unidumite, salame, não é. Quem faz é criança. E nós crescemos. Nós, mesmo as crianças de hoje, já somos espíritos mais maduros, mais vividos, com mais experiência. O que é que nós temos ido buscar dentro de nós? Para saber se aquilo que está fora me serve. Porque, de repente, eu estou hoje, como meta, brigando por uma conquista material. O que tem acontecido com tanta gente? Cresce achando que ficar adulto é tudo o que precisa. Fica adulto achando que precisa ter uma profissão. Se profissionaliza e tem que ter uma família. Se casa e tem que ter filhos. Tem filhos e tem que ter uma casa na praia para aposentadoria. Se aposenta, entra em depressão e morre. Por quê? Seguiu um projeto de vida que talvez fosse uma boa ideia, mas que não poderia ser levado ao pé da letra se ele não se conhecia. Se ele nunca olhou para dentro para saber, primeiro, eu trabalho numa coisa que eu gosto. Porque se eu trabalho numa coisa que eu gosto, eu já fiz uma primeira escolha maravilhosa. Se eu não trabalho numa coisa que eu gosto, aliás, eu odeio, o que eu estou fazendo aqui? Para mim e para os outros. Sabe, gente, hoje é dia do pedagogo, né? Vou fazer um parênteses para dar um exemplo meu. Aos 42 anos, solteira, eu resolvi pedir demissão de uma escola que eu trabalhava como orientadora educacional. Eu estava muito infeliz comigo mesma. Tinha grandes amigos na escola, o salário não estava ruim,
Era um salário federal, na época estava meio congelado, mas com certeza iria melhorar. Eu era concursada pública há 10 anos, mas eu não aguentei mais quando eu percebi que eu não estava só fazendo mal para mim, que eu comecei a fazer mal para o trabalho, que eu já não queria mais atender as pessoas que me procuravam. Que se eu pudesse, eu ficava em casa e nem arrumava atestado médico. Para quê? Quando isso veio, me assustou porque mexeu com a minha dignidade. E aí eu entrei num plano de demissão voluntária, saí. Eu tinha já o consultório de psicologia, iria ficar trabalhando lá até que outras coisas aparecessem, sempre na confiança de que Deus proveria. E foi o que aconteceu. A minha vida inteira eu troquei muitos de emprego, graças a Deus, não por problemas, mas por motivo de outro. Às vezes eu olhava e falava, não estou dando conta. Mas a experiência foi super válida. Enquanto eu estive, eu amei. Quando eu percebi que aquilo já não me bastava por algum motivo, então eu começava a refletir. Eu trabalhei na APAI, eu trabalhei... foram oportunidades de conhecer. Eu sou ávida por conhecimento. Então era a minha grande oportunidade também nas mudanças. Mas sempre deixei, nos lugares onde estive, saudades. E eu sinto saudades. Ou seja, eles viveram em mim no tempo necessário. Não estou dizendo que isso daí pode ser que não seja nada, mas para mim tem sido bastante importante e tem me norteado nesse sentido. Quando eu sinto falta de alguma coisa, eu tenho que continuar buscando. Eu tenho que continuar olhando para dentro. Então, gente, essa é a primeira ferramenta, né? Que eu falei, o livre-arbítrio. Para falar do autoconhecimento, eu vou falar da segunda ferramenta. As minhas potencialidades. Os meus talentos. Lembram-se das parábolas, da parábola dos talentos que Jesus trouxe? Mais ou menos assim, que o servo tinha deixado para que o senhor tinha deixado para que 3 servos tomassem conta dos seus talentos, que eram um dinheiro na época, né? Então, um ficou com, acho que 10 talentos, outro com 5 e outro com 2. O que ficou com 10, enquanto o senhor viajava, o que ele fez? Ele aplicou, dobrou o valor, e quando o senhor voltasse, ele iria entregar, então, a aplicação do que ele tinha. O que ganhou 5 também fez isso. E o que ganhou 2, enterrou na terra com medo de perder. Falou, não, de repente eu perco, é melhor deixar aqui. Não fez nada, não fez crescer. Quando, naturalmente, o senhor chegou, ele não gostou disso. E aí tem lá, né, na parábola de Jesus, que fala, vocês passem para a direita, você vai onde há rangeiro de dentes, enfim. Ele deu um castigo para aquele que não dobrou o seu talento, não buscou, pelo menos, ganhar um pouquinho em cima. Ou seja, traduzindo para nós, se eu trouxe um talento e eu não o desenvolvo, o que eu estou fazendo? Enfiando a cabeça na terra, que nem a avestruz, que nem o rapaz lá pôs os talentos. E quando eu chegar lá em cima e devolver para Deus, eu falo, tá aqui, ó, que você me deu. Não fiz nada com eles, tá? Olha, eu não fiz nem mal nem bem, tá aqui. É isso. Claro que não. Claro que não. Pois os potenciais que nós temos, os talentos que nós temos, são em si forças, são energias. Por que ficaria guardado só para mim, para eu devolver do mesmo jeito? Deus não precisa. E que talentos seriam esses? Eu não estou falando só de talento artístico, não. Eu estou falando de talento para a vida. Talento para buscar a felicidade, porque todos nós temos isso aqui dentro. Nós temos impresso no nosso DNA, vamos dizer assim, espiritual, nós temos impresso as leis da natureza, a lei do progresso, a lei da liberdade. Então, tudo que eu fizer é para buscar isso daí, para mim e para quem estiver comigo. É claro, gente, que nós não é tão simples. É claro que dentro de mim também tem gravado os meus débitos. E muitas vezes eu tenho que trabalhar muito bem esse débito para poder tirar ele da minha frente e aí sim observar que ali dentro tinha uma gema de ouro maravilhosa, uma gema de diamante a ser lapidada. Por exemplo, eu descobri que eu posso, né? Vamos supor, pegando esse mesmo exemplo meu, quando eu saí
da escola, que eu pedi o plano de demissão voluntária. Eu fui fazer caminhadas, muitas caminhadas, aí eu tinha tempo para fazer, e fui fazer caminhadas na Avenida da Praia, e com muita certeza de que alguma coisa ia surgir. Vocês não imaginam como a minha criatividade apareceu. Cada vez que eu chegava, eu pegava um papel, um lápis, eu anotava um projeto de workshop para grupos, um projeto de empresas, um projeto. Gente, era muita coisa, porque eu tinha tirado o peso da dor, do desprazer de fazer uma coisa que não estava mais na minha vida, e eu tinha me permitido esperar que eu mesma me abrisse. Eu deixei que aquele diamante começasse a aparecer. E foi ele que me salvou. Eu fui vender projetos para o sindicato. Esse sindicato me bancou para eu trabalhar os projetos com os seus afiliados, né? Que era o Sindicato dos Professores de Santos. E o querido Ildefonso, professor que me deu muito apoio. Então tem isso também, porque Deus coloca na nossa frente as pessoas que vão cruzar com a gente por afinidade. Porque as nossas vibrações internas também atraem coisas para a nossa vida. Então, assim como as coisas positivas elas foram atraídas, as negativas também podem ser atraídas. Então, gente, aí eu vou falar de autoconhecimento. Quem eu sou? Que talento eu tenho? Que potencial eu tenho para o trabalho, para amorosidade, para grupos, para ter amizade com as famílias? Sentimentos estão guardados? Existe algum sentimento ruim? Vou prestar mais atenção nele. De repente eu percebo que eu tenho inveja de alguém. Está na hora de trabalhar essa inveja. Não é pegar o chicotinho e se machucar porque tenho defeitos. Ora, todos temos defeitos. Conhecer esses defeitos é muito importante, porque quando eu não conheço, eles vão dirigir a minha vida assim mesmo. O Jung fala assim, que quando você desconhece esses sentimentos internos, esses despeito, inveja, mágoa, coisas que você vai guardando, reprimindo, e você não trabalha isso, isso lá de dentro vibra. E quando vibra, por afinidade, vai atrair situações que vão te machucar, porque é por afinidade. E aí você vai chamar isso aí de destino. Você vai dizer, olha, era o meu destino ser assim. Não era. Você teve a livre escolha e você teve o potencial negado. Você se negou a olhar para dentro. Sabe um exemplo que eu gosto de dar? É assim, principalmente para mulheres. Hoje homens também falam isso, mas mulheres do meu tempo falavam muito assim: nossa, estou namorando um cara, mas ele não é legal. Ai, mas namorei o outro que também não era. Ai, eu não sei, eu tenho um dedo podre para escolher homem. Você conhece alguém assim? Já passaram por isso? Pois é. E, de repente, a pessoa está achando, né, que ela está fazendo uma escolha infeliz porque ela não sabe fazer escolhas. Não, não é isso. É hora dela parar, olhar para dentro e falar assim, por quê que inconscientemente eu estou escolhendo as pessoas na minha vida, esses homens que não prestam, esses homens que não servem para ser meu companheiro? Talvez porque a minha autoestima esteja tão baixa que eu acredite que eu não mereço ninguém melhor que isso. Será que não? Só um olhar muito atento é que vai descobrir isso, mas descobre. Porque quando eu olho para dentro, gente, eu consigo perceber o que é do ego, o que é desejo de ego e o que é do self, o que é verdadeiro, o que é autêntico. E especialmente, tá? Quando a gente olha para coisas, para dores, para mágoas, a gente vai descobrir que o buraco é bem mais embaixo. Ah, eu estou magoada porque fulano me traiu. Tá, você pode até ter sido gatilho. O te trair foi um gatilho. E aí te fez reviver, provavelmente, coisas que estão muito lá dentro. Quando você já se sentiu abandonada, é assim que você se sente? Você tem medo de ser abandonada na vida?
Desde quando você sente isso? Passa a olhar para si mesmo. É claro que um terapeuta ajuda. Vou puxar a brasa para minha sardinha agora, né? É claro, é óbvio. Fica mais fácil. Mas quando a pessoa não quer ver, não há terapeuta que faça milagre. Primeiro, a intenção é olhar para dentro com consciência, podendo expandir tudo que eu sou e aceitar. E querer modificar aquilo que eu posso modificar. Se eu sou invejosa e eu não quero ser mais, eu vou aprender a ter controle. Talvez um dia eu deixe de ser. Mas não posso esquecer, não posso negar, dizer não, não sou. Porque se eu nego, aquilo continua, perpetua-se em mim. Percebem? Muito bem. Então, nós já falamos das duas ferramentas que são importantíssimas. O autoconhecimento gerando a descoberta dos talentos, o talento que pode me levar a ser uma pessoa mais. Eu não sabia que eu era assim, que eu podia ensinar crianças. Eu não sabia que, de repente, eu era uma pessoa que tinha uma habilidade para, sei lá, para olhar para alguém, para sorrir, para visitar um idoso e ouvi-lo, só ouvi-lo no seu asilo. Eu não sabia que eu tinha a habilidade de ser simpática. A vida inteira eu achei que eu tinha que ser antipática, mas eu sou simpática. Gente, imaginem tudo que a gente já viveu, todas as características que a gente precisa usar, muitas delas já estão usadas, já estão sendo usadas na vida, mas muitas ainda estão escondidas. Tanto as negativas, que a gente chama de sombra, quanto as positivas. Estão no self, estão na sua essência. E quem é? O que é essa essência, gente? É a ligação que nós temos com o sagrado. É a ligação nossa com a espiritualidade. Isso falado pela psicologia. E nós sabemos que é a nossa centelha divina. Daí fomos criados. É o que perpetua, é o que vai, encarnação a encarnação, em crescimento, buscando a evolução. E evoluir significa cultivar os talentos, os potenciais, ampliá-los. Ampliar todas as características positivas de desenvolvimento para a humanidade. Veja que então eu já não estou mais falando só de mim, do meu crescimento. Até porque, quando eu cresço, eu levedo a massa toda. Quem está comigo vai crescer também. Só não cresce se não quiser. Mas cresce. Por quê? Porque pelo exemplo a gente leveda essa massa. Eu lembro que, às vezes, na educação que eu tive dos meus pais, era mais forte o medo, assim, de fazer alguma coisa errada, de tirar nota baixa, enfim. Era mais forte o medo de decepcionar os meus pais do que o medo de apanhar. Né? O medo de apanhar não era tão grande quanto. Por quê? Decepcionar tinha a ver com sentimento, tinha a ver com vê-los tristes por minha causa. Tinha a ver com aquilo que eu queria representar para eles. Uma fonte de alegria. Gente, eu não sou melhor que ninguém. Eu aposto que eu estou falando coisas que todos vocês sentiram. E onde é que nós deixamos isso? Onde é que nós deixamos aquelas cadeiras que a gente punha na calçada para conversar com o vizinho? E sempre dava tempo. Hoje nem dá tempo, nem tem mais cadeira para pôr na calçada. A vida foi mudando. Mas nós, embora não tenhamos feito uma mudança, talvez não sejamos tão responsáveis por todas as mudanças, mas nós somos responsáveis pelo que está havendo, pelo que há hoje. E hoje, houve até uma reunião no plano espiritual, onde estava presente Paulo Freire. Eu li, eu não vou lembrar agora, tá, gente, onde foi que eu li, mas eu tenho certeza que foi uma comunicação boa. E Paulo Freire, eles falavam do que poderia agora fazer o ser humano para ajudar na mudança do mundo. Já não é só de agora, mas agora é mais importante do que nunca. Trabalhar a educação. A educação voltada para valores, para sentimentos, para ideias. Não somente aquela educação voltada, inclusive o Paulo teria dito isso,
que o jovem precisa ser educado para conhecer os seus deveres. Hoje em dia, ele praticamente só conhece os seus direitos. Quanta coisa a gente pode mudar no mundo se isso começar a mudar? Eu não tenho uma geração melhor que a de ninguém, não. Ela foi diferente. Me deu muita coisa boa, como também me deu muita coisa ruim. Mas o que eu posso aproveitar de mim para essa mudança do mundo? Qual é o meu papel no mundo? Especialmente eu, mulher. E aí eu falo com toda a propriedade para vocês. A mulher precisa voltar a buscar o seu sagrado feminino. Nada impede dela ser guerreira, mas ela precisa continuar cultivando os valores de acolhimento, de amorosidade, de solidariedade. É muito importante. O homem também, com certeza. Mas a mulher, ela sempre foi o eixo da casa, o eixo da família. Infelizmente, quando ela começou a fazer esse papel masculino de ir buscar o alimento na rua, esse eixo familiar se desenrolou um pouco. Está meio precisando dar uma boa apertada. Espanou. Então, o homem pode trazer o seu lado feminino, é o lado da compreensão, da compaixão, do vamos conversar. Em vez da competição, não, da cumplicidade. Vamos buscar desenvolver nossas habilidades afetivas e produtivas, as nossas habilidades cognitivas também, mas as nossas espirituais, para sermos seres universais proativos, seres que de fato façam a diferença no mundo. E é aquilo que vai acontecer, que acontece. Quando nós temos uma ideia, um projeto de vida, a gente vai encontrando várias outras pessoas que têm a mesma ideia, o mesmo contato, e elas estão aqui conosco. Agora, por exemplo, quantas pessoas aqui somos espíritas? Outros grupos aqui também são educadores. Outras pessoas vão achar um elo a mais ainda comigo porque gostam de teatro, porque gostam de arte-terapia, enfim. Outros porque gostam de rir e outros porque, enfim. Vamos buscar a afinidade através do nosso exemplo. É um imã. Autoconhecendo, descobrindo potenciais, usando o livre-arbítrio para fazer as escolhas mais acertadas. Vamos direcionar. E olha, gente, não é querer dar bronca, não. Mas nós, espíritas, somos privilegiados. Nós temos consciência de tudo isso. Talvez não com os mesmos nomes, mas nós sabemos. Aposto que todo mundo diz, Yara, você não falou nenhuma novidade. E não é mesmo. Não é mesmo. Tudo aqui é motivo para reflexão, porque já vem sendo dito há mais de 2000 anos por Jesus. E aí a gente volta para a questão caminho, verdade e vida. Eu estou no caminho da verdade? Qual é a minha verdade? A minha verdade, a autenticidade está no meu self. Eu tenho que olhar para dentro. Eu tenho que ver até que ponto as coisas que eu já tive me serviram, mas não me servem mais. Aquilo que eu ainda posso lutar para ter. Sim, não significa que temos que largar a materialidade. Dai a César o que é de César. Mas quantas outras coisas nós ainda podemos cultivar efetivamente, espiritualmente, mesmo mantendo uma vida material? A vida material não nos impede de crescer, ao contrário. Nós somos por volta de 7 bilhões de espíritos encarnados, mas existem por volta de 24 bilhões, 3 vezes mais, desencarnados, esperando essa oportunidade de vida. Porque é aqui que a gente cresce, gente. Lá no nosso lar, ou sei lá para onde a gente vai, a gente tem outras experiências, mas não tem a experiência da evolução espiritual. É só aqui. No nível que nós estamos, é aqui. E o que é que nós estamos fazendo? Vamos buscar. Tem uma questão que eu gosto muito de comentar, que é a importância, né, de nós sermos um e nós sermos todos. Porque quando eu mexo
e alguma coisa de mim melhora, na minha rede de contatos, de afinidades, alguma coisa cresce. A minha importância em fazer o trabalho da reforma íntima é imensa. A minha crença de que Deus está comigo tem que ser perene. Por mais que a fé balance, eu tenho que buscar cultivá-la todos os dias. É ela que me mantém. E eu não sou simplesmente um no planeta. Eu sou a ou o. Cada um de nós é importante, cada um de nós é muito importante nesse momento, inclusive, que estamos vivendo. Este é o papel do homem no mundo. Ele veio para crescer, mas não individual, nunca foi assim. Sempre foi com a ideia de que a humanidade pudesse buscar alçar um voo maior. Há muita coisa esperando por nós de aprendizado, de crescimento. Fácil? Não, não é fácil. Mas quando a gente sente que tem mais alguém com a gente fica muito melhor. Quando a gente vê que o outro conseguiu, a gente fala, consigo também. E quando a gente olha para a gente no espelho, dorme à noite e fala, vou fazer minha autoanálise. E penso assim, eu vou agradecer hoje por 5 coisas que me aconteceram de boas. Você vai descobrir que vai achar difícil 5, mas você vai fazer as 5 e mais 5 e mais 5. Você vai descobrir quanta coisa boa aconteceu na sua vida hoje. Eu comi um bolo de chocolate maravilhoso, agradeço. Agradeço as mãos que fizeram aquele bolo. Agradeço a Deus porque ela veio vender na minha porta. Gente, é essa gratidão também que me predispõe a olhar para dentro e a olhar para frente, para os lados, para quem está comigo. Não nos esqueçamos nunca disso. E para encerrar dessa reflexão, que dá para se prolongar aí por muito tempo, né? Mas para encerrar, eu vou contar uma historinha. Uma aldeia pequena, de poucos moradores, eles eram produtores rurais nessa aldeia. Então, eles cultivavam a uva, né? Em determinado momento haveria a colheita, e na colheita eles traziam, cada produtor pegava, né, da sua roça lá, né, trazia a uva e transformava em vinho. Cada produtor fazia o seu. Mas havia um combinado. O combinado era que todos eles deveriam tirar 1 litro de vinho que fez e levar para despejar num tonel que existia bem no meio da aldeia. Esse tonel ficava lá para receber o vinho que todos trariam. E num determinado dia haveria uma grande festa para que todos ali tomassem daquele vinho. Então todos levavam sua canequinha, né? Abriam lá a torneirinha e comemoravam e festejavam a colheita. Pois muito bem, havia um homem que não concordava muito com isso. Ele tinha um sentimento um pouco egoísta, não queria compartilhar muita coisa com os outros. Aí ele pensou: quer saber de uma coisa? Não vou levar o vinho, não. Vou encher uma garrafa de água, ponho lá, ninguém nem vai perceber. Imagina, vou gastar meu vinho para quê, né? Babagem. E levou. E pôs a garrafa de água no tonel, ninguém percebeu. Ele foi, subiu à noite lá, pôs e acabou. No dia da festa, estavam todos reunidos com as suas canequinhas na mão. Aí o primeiro, depois de um belo discurso, foi lá e abriu a torneirinha. E saiu água. Parece que todos tinham tido a mesma ideia. Com esta reflexão, eu termino hoje esse nosso encontro agradecendo, um abraço gostoso de coração para todas vocês, para todos vocês, pessoas maravilhosas que estão como eu, a caminho, buscando a verdade, buscando a vida, seguindo Jesus. Agradeço a diretoria do Centro, do SEAC, que sempre me traz essa oportunidade tão rica.